Após o terrível ataque russo a Kiev, a destruição foi devastadora. Edifícios inteiros ficaram em ruínas, fumaça negra e cheiro de fumaça perfumando o ar. A embaixada do Azerbaijão foi atingida por destroços de um míssil Iskander. O som de vidros quebrando e escombros caindo ecoou por toda parte. Mas o que impressiona é, a Rússia pode alegar que esses alvos não são civis. Como podem justificar o dano a uma embaixada que nada tem a ver com o conflito? A resposta é brutal. Civis mortos, residências destruídas, um rastro de sofrimento que nem a guerra consegue esconder. E ainda assim, eles insistem que não fizeram nada de errado. No discurso final, Zelensky lançou um alerta poderoso à Rússia. Com firmeza pediu que a comunidade internacional interviesse. Os ataques não podem continuar, afirmou, a voz carregada de emoção. O mundo precisa agir, sanções, decisões reais, pediu. Ele reforçou que a resposta de Kiev é de força, e que a ajuda estrangeira pode ser decisiva. Mas será que a esperança da Ucrânia será ouvida? Como o mundo vai reagir a essas atrocidades? As palavras de Zelensky carregam o peso de uma batalha por sobrevivência. A surpresa veio poucos dias depois. Estados Unidos reagiram ao apelo de Zelensky. Não enviaram novas armas, mas abriram as portas para um poder inacreditável. Um arsenal que a Ucrânia não tinha desde a administração Trump, os mísseis ATACMS. Uma arma de longo alcance, capaz de atingir até 300 quilômetros. E o que aconteceu? Em 18 de novembro, a notícia explode. Kiev usou esses mísseis para uma retaliação brutal contra a Rússia. A notícia foi confirmada por um post oficial do Estado-Maior ucraniano no Telegram, sem muitos detalhes, até então. Imagine só, a Ucrânia com precisão extraordinária, atingindo alvos militares importantes na Rússia. A notícia é um marco, um símbolo de resistência e de determinação. E há mais, boatos de que esses mísseis carregando cargas especiais, alcançaram o campo de treinamento de Poganovo, um dos centros mais fortificados da Rússia. Uma missão arriscada, sensorialmente carregada de tensão, o zunido dos mísseis atravessando o ar, o impacto dos disparos, o cheiro de pólvora no ar. Será que a Rússia conseguiu interceptar tudo? Ou esses ataques mudaram o jogo para sempre? E quais segredos esses mísseis carregam? A história promete reviravoltas surpreendentes. Contudo, apesar das alegações russas de que os mísseis foram destruídos por sistemas S-400, há indícios contraditórios. Vídeos mostram uma destruição no voo, com partes do míssil se desintegrando. Um espetáculo visual que confirma a força da Ucrânia. Mas será que a verdade é essa? Ou uma versão distorcida para tentar diminuir a vitória de Kiev? A essência da questão vai além do que parece na superfície. É uma luta pela liberdade, marcada por estratégias invisíveis, por detalhes sensoriais que não param de pulsar em cada disparo. A guerra não é só de ataques, mas de mentiras, revides, uma batalha silenciosa mas avassaladora. O que mais a Ucrânia está preparando? Quais segredos os próximos dias revelarão? Depois de anos de conflito, uma nova e assustadora tática emergiu. A Ucrânia começou a usar mísseis de ataque de fabricação americana contra alvos militares na Rússia. Esses mísseis podem viajar até 300 quilômetros, carregados com armas de dispersão. Os rumores começaram a circular na região de Voronezh, onde alguns observadores avistaram rastros de fumaça no céu, sons de explosões ecoando, uma sensação de medo se espalhando pelo ar. As autoridades russas rapidamente tentaram negar. O Ministério da Defesa alegou que não havia ataque algum, mas no silêncio as evidências estavam ali. Enquanto isso, moradores relataram que ouviram o estrondo cortante das explosões, pedaços de destroços caindo como chuva sobre cidades próximas. Poderia ser verdade? Ou seria uma estratégia de distração para esconder a realidade? A verdade parecia estar escondida entre as nuvens de fumaça e os ecos das bombas explodindo ao longe. E então, numa resposta incomum, a Rússia resolveu falar. No telegrama oficial, o governo declarou que tinha interceptado os ataques. Afirmaram que 4 mísseis de ataque de origem americana haviam sido lançados contra Voronezh, mas que suas defesas com os sistemas S-400 destruíram todos. A memória do caos que esse relato cria é vibrante, o cheiro de pólvora, o impacto cruel na cidade, e a esperança de que alguma coisa pudesse ser neutralizada. Mas será que essa história toda é real? Ou uma elaborada cortina de fumaça? A disparidade entre o que dizem e o que acontece no campo de batalha é assustadora. Os destroços que caíram no centro de idosos e uma creche parecem confirmar uma verdade oculta. Talvez por trás das ações do governo, exista uma guerra de narrativas. Uma batalha de informações que tenta encobrir a vulnerabilidade de um lado e o suposto sucesso do outro. O que vem a seguir? Uma nova ofensiva? Uma vitória momentânea? Ou uma mentira que poderá mudar tudo? O que eles estão escondendo por trás da cortina de fumaça?
A próxima ação pode revelar segredos ainda mais terríveis. Após o ataque devastador na região de Voronezh, uma reviravolta surpreendente emerge. A Rússia afirma ter interceptado todos os mísseis atacados por Kiev, incluindo aqueles fornecidos pelos Estados Unidos. Mas será que essa vitória russa é real ou uma grande encenação para parecer mais forte? Os relatos indicam que a verdade pode ser outra. Diante das declarações oficiais, uma dúvida inquietante paira no ar. Como é possível que a Rússia consiga abater cada míssil enviado? Alguns especialistas suspeitam que as imagens de supostos mísseis sendo destruídos são apenas uma fachada. Recentemente, um vídeo divulgado pelo Centro de Estratégia revelou um míssil em voo que, ao parecer, se desintegra. Mas essa desintegração pode ser uma ficção. É improvável que esses mísseis carreguem cargas explosivas convencionais. O que a Ucrânia estaria usando então? Uma carga especial, uma munição em cluster que explode no ar, dispersando projéteis que atingem o alvo com maior precisão e impacto. Imagine o som das explosões, o cheiro de fumaça no ar, a sensação de um golpe certeiro. A Ucrânia estaria enviando esse tipo de munição avançada que consegue alcançar até 300 quilômetros. E os alvos? A base militar de Baltimore, uma concentração de tropas russas e equipamentos. Os relatos indicam que múltiplos lançadores de foguetes e dezenas de soldados foram atingidos na última ofensiva. Mas a maior dúvida é, como a Rússia reage a essa nova realidade? Por que usa sua armadura se ela sabe que os ataques ucranianos com mísseis de última geração podem realmente causar danos? E o que acontece quando uma nação afirma ter destruído todos os ataques inimigos, enquanto há provas de que os alvos continuam a resistir? A verdade pode estar escondida por trás de uma teia de mentiras, ou será que a Rússia tenta desesperadamente manter sua narrativa de poder, mesmo que isso signifique negar as evidências? Num cenário tão carregado de tensão, uma coisa é certa: a batalha por controle e influência não é só na guerra, mas também na guerra da informação. E quem dominar essa história certamente terá uma vantagem decisiva. Você consegue imaginar o que realmente aconteceu? Prepare-se para uma revelação chocante que pode mudar tudo o que você pensa sobre esse conflito. Você já parou para imaginar o poder destrutivo de armas que podem mudar o rumo de uma guerra? Uma resposta surpreendente veio no final de novembro, revelando que a Ucrânia usou mísseis de fabricação americana para lançar uma ofensiva que poderia sinalizar uma reviravolta importante no conflito. Mas o que exatamente aconteceu? E quais são as verdadeiras intenções por trás dessas ações? Prepare-se para uma narrativa repleta de reviravoltas, detalhes sensoriais e perguntas que desafiam a sua compreensão do que está acontecendo. Tudo começou quando, no dia 19 de novembro, canais de notícias confirmaram um ataque brutal sobre a base militar de Poganovo, onde uma grande quantidade de soldados russos se concentrava. Sons de explosões ecoaram na manhã silenciosa, o cheiro de fumaça espessava o ar enquanto fragmentos de mísseis caíam ao redor. A cena era de caos total, crateras abertas no solo, carros queimados, silhuetas humanas tentando fugir do cenário apocalíptico. De repente, uma dúvida ardente: será que a Ucrânia realmente conseguiu suas metas? Surpreendentemente, ainda na mesma operação, as forças ucranianas poderiam ter usado uma estratégia ainda mais devastadora. Mísseis carregados com munições de dispersão, as chamadas munições cluster. Essa carga explosiva espalha uma chuva de pequenas bombas no campo de treinamento. Sem dúvida, o efeito em um terreno tão vulnerável é devastador. Imagine estilhaços voando, uma batalha de sentidos, o calor das explosões, o cheiro de pólvora, o estalo do solo rachado. E o que mais está por trás dessa manobra? Relatos indicam que esses mísseis puderam até ter atravessado a fronteira de Belgorod, uma área frágil, onde defesas aéreas parecem não ter sido suficientes. Como foi possível passar por lá sem resistência? Seria uma falha ou uma estratégia calculada para explorar pontos fracos na defesa russa? A resposta é uma questão de tempo, enquanto o silêncio nas cidades russas ecoa o segredo de uma ofensiva habilmente orquestrada. Ainda assim, a narrativa oficial de Moscou insiste: todos os mísseis foram derrubados, destruindo-se contra o sistema de defesa S-400. Parece convincente? Ou mais uma tentativa de manipulação? Por outro lado, a Ucrânia afirma que atingiu seus alvos com precisão mortal. E há indícios, vídeos, análises independentes, mostrando os focos de destruição exatamente onde se esperava. Cruzes de fumaça surgem do chão, revelando os verdadeiros objetivos: bases estratégicas, instalações militares e até centros de comando. Como eles conseguiram tamanha precisão? O uso de munições de dispersão cambaleia a narrativa oficial russa, fornecendo provas convincentes de que a vitória foi real. Mas será que tudo foi exatamente como parece?
No coração desse conflito, o que tudo isso realmente significa? Como essa batalha de informações pode moldar o futuro da guerra? Cada ataque, cada silêncio, cada fogo, traz um significado oculto que só o tempo poderá revelar. Mas uma coisa é certa, a luta pela força das armas e pela verdade está mais acirrada do que nunca. E a questão que fica no ar é, até onde essa guerra de tecnologia e estratégias complexas irá transformar o cenário global? Prepare-se para acompanhar uma história cheia de reviravoltas, emoção e perguntas sem resposta. O que será que o próximo movimento reserva? Você está pronto para descobrir os segredos escondidos nas sombras dessa batalha? No vasto palco da guerra, esses ataques revelam uma nova fase. Um momento que pode mudar tudo. Você já se perguntou até onde a bravura de um país pode chegar? A resposta está na intensidade dos últimos golpes de Ucrânia contra a Rússia. Afinal, essa batalha não é só de armas, é de resistência, coragem e estratégias que surpreendem até mesmo os mais experientes. Imagine um cenário de caos. Drones zumbindo no céu, mísseis cortando o ar como lâminas afiadas. Na noite de 19 de novembro, a Rússia lançou uma investida brutal. 476 drones, 48 mísseis, uma ofensiva massiva que parecia uma tempestade de destruição. Seu alvo? A infraestrutura energética de Ucrânia, aquela que sustenta milhões de vidas. Mas o fogo não se limitou ao ferir a energia. As projéteis russos destruíram bairros residenciais, arrancando o topo de casas e provocando uma tragédia jamais vista desde o início do conflito. Nas ruas de Tonopil, no oeste ucraniano, a cena era um pesadelo. Crianças entre os feridos, mortes que se acumulam como sombras na memória de todos. 25 vidas perdidas, dezenas de feridos, a maioria esmagada por mísseis que rasgaram as casas ao meio. O cheiro de fumaça, o eco de sirenes, o frio na espinha. O que parecia ser uma ofensiva contra a energia virou um massacre contra civis. E tudo enquanto o líder ucraniano, Vladimir Zelensky, clamava por mais apoio. Ele pediu que o mundo não olhasse de braços cruzados. Que pressionasse a Rússia que parasse de destruir vidas. Mas a cada novo ataque, fica claro que a ofensiva russa não conhece limites. Essas ações se tornaram rotina, uma guerra de desgaste. Dados mostram que de 1º de outubro a 18 de novembro, a Rússia disparou 8.000 drones e 359 mísseis contra a Ucrânia. Uma guerra onde a agressividade parece só aumentar. E a pergunta que não quer calar: quanto mais a Rússia vai conseguir destruir, antes que a resistência de Ucrânia se esgote? A resposta pode estar em uma reviravolta inesperada. Os últimos acontecimentos sugerem que mesmo com tanta força, a balança da guerra pode estar mudando. A Ucrânia aprimorou suas táticas, avançou com mísseis de longo alcance, usando um armamento poderoso que muitos duvidaram que fosse possível. Chegou a hora de uma revelação surpreendente. Após uma resposta enfática, Ucrânia atingiu instalações militares estratégicas na Rússia, algo que até então parecia um sonho distante. Mísseis de ataque com alcance de até 300 quilômetros, carregados com munições de fragmentação, cortando as linhas de fornecimento russas. Como uma espada que corta o fio da esperança russa de impunidade, esses golpes mostram que a resistência pode estar mais forte do que nunca. O que acontece a seguir? Será que a narrativa do conflito pode virar de cabeça para baixo com esses movimentos? Ou a Rússia conseguirá manter sua ofensiva brutal, mesmo diante de uma retaliação tão precisa e ousada? A resposta está sendo escrita a cada dia, enquanto o céu se enche de fumaça e esperança de um amanhã diferente se firma na alma dos que não se rendem. As provocações continuam, e a intensidade dos ataques de Rússia à Ucrânia não é mais uma exceção, mas a nova rotina. Entre 1º de outubro e 18 de novembro, a Rússia lançou impressionantes 8.000 drones e 359 mísseis contra o país vizinho. É como uma tempestade de metal, fumaça e sons de explosões constantes. Mas qual será o limite dessa agressão? Essas estatísticas revelam uma estratégia que não para, uma persistente maratona de destruição. E cada novo envio pode significar mais ataques em mãos, prontos para serem usados. Será que a Ucrânia tem o suficiente? Ou será que os estoques estão quase no fim? Imagine o som de drones zunindo no céu, altas velocidades cortando o ar frio. Os mísseis russos como trovões atravessando a atmosfera. Ucrânia intercepta cerca de 80% desses drones, uma defesa sólida. Mas, nos últimos meses, apenas 27% dos mísseis são neutralizados. Por que essa queda na eficácia? Porque os ataques russos continuam incessantes como uma maré de fogo e fumaça. Cada investida trazeria mais destruição e sofrimento, mas a incerteza sobre as armas de revende de Ucrânia aumenta ainda mais. Quantas ataques ainda estão disponíveis? Quantas podem ser lançadas antes de o estoque se esgotar? A resposta ainda é um mistério.
Kiev afirma que continuará usando ataques, mas os números disponíveis são confusos. Desde o começo do conflito, relatos indicam que a Ucrânia recebeu menos de 40 dessas armas poderosas, e que até janeiro de 2025, haviam se esgotado completamente. Mas, de repente, eles voltaram a atacar. Então, será que essa informação está incorreta? Ou mais ataques foram enviados secretamente? A dúvida paira no ar como um sussurro do vento frio que atravessa os campos de batalha. Um silêncio tenso, carregado de perguntas sem resposta. Enquanto isso, os Estados Unidos mantêm sigilo. Seu estoque de ataques, acredita-se, é de apenas algumas milhares, uma quantidade limitada. Eles hesitam em enviar muitas dessas armas, temendo esgotar seus recursos. É como uma jogada de xadrez perigosa, onde cada movimento pode mudar tudo. Com o avanço das forças americanas, alguns especulam que uma nova arma pode substituir o ataque, os mísseis de ataque de curto alcance, considerados sucessores, capazes de alcançar alvos a até 300 quilômetros. Eles representam uma nova esperança, ou talvez uma nova ameaça. A questão que paira é, até onde a Ucrânia será capaz de ir? Quão longe essa guerra mental e física pode chegar? E assim a batalha de interesses, estratégia e sobrevivência chega a um ponto crucial, onde cada resposta abre espaço para mais perguntas. Os sons de destruição continuam a ecoar, o frio na espinha aumenta, e o que acontecerá a seguir? A única certeza é que a guerra está longe de acabar. Depois de meses de restrições, o cenário mudou drasticamente. Em dezembro de 2023, o primeiro carregamento de mísseis de ataque foi entregue aos Estados Unidos. Cada nova remessa começou a liberar mais dessas armas poderosas, potencialmente dando à Ucrânia uma nova chance de retaliação. Mas tudo isso dependia de uma decisão americana. Até então, os Estados Unidos mantinham uma espécie de veto silencioso sobre o uso de mísseis de ataque na guerra. Desde o início do segundo mandato de Donald Trump, o governo norte-americano impôs uma rígida proibição, ou melhor, uma vedação silenciosa. Segundo o Wall Street Journal de agosto, um novo sistema de aprovação foi criado, onde cada uso desses mísseis precisava de permissão oficial. A responsabilidade final era do secretário de Defesa, Pete Hegseth. Uma autorização era uma barreira quase intransponível. Imagine o cenário. A Ucrânia, armada com esses mísseis de precisão, aguardando uma luz verde que nunca chegava. Desde a ascensão de Trump ao poder, nenhum ataque com mísseis de ataque contra território russo havia acontecido. As restrições eram claras e rígidas como uma nuvem de hesitação. Mas tudo mudou no dia 18 de novembro. Uma operação histórica, sem precedentes em 2025. Algo que ninguém esperava. Uma resposta direta e poderosa. Afinal, por que a Ucrânia usaria mísseis de ataque contra a Rússia? Era uma linha vermelha, uma marca de limitação imposta pelos Estados Unidos. Se essa linha foi ultrapassada, só pode significar uma coisa: o aval foi dado. E o que isso representa? Uma mudança na estratégia americana? Um sinal de que o conflito tomou um rumo mais agressivo? Ou será que há algo mais por trás dessa decisão? O fato é que julgamento automático foi substituído por ação. Uma ação que deixou Putin e seus aliados boquiabertos. A questão que fica no ar é, por que os Estados Unidos agora permitem esse tipo de ataque? Será que a administração de Trump voltou a influenciar essa política? Ou há um novo jogo por trás do palco? Cada detalhe revela que estamos diante de uma virada na história da guerra na Ucrânia. E o mundo, agora, observa atento. Acha que Vladimir Putin pode bombardear a Ucrânia impunemente, sem consequências? Pense de novo. Neste vídeo, revelo como a Ucrânia deu um golpe brutal em resposta aos ataques russos, humilhando a máquina de guerra de Putin com mísseis precisos. Prepare-se para uma reviravolta que vai abalar tudo o que você pensava sobre essa guerra. A Rússia acredita que pode atacar a Ucrânia do ar sem sofrer represálias. Praticamente toda semana traz notícias de pelo menos um assalto aéreo russo, seguido pelo anúncio de mortes de civis ucranianos. Vladimir Putin está cometendo crimes de guerra e continuará até o fim do conflito. A Ucrânia precisa retaliar, mas em vez de mirar civis russos, foca em ataques de longo alcance que devastam a máquina de guerra russa. É exatamente isso que a Ucrânia acabou de fazer novamente. A Rússia atingiu Kiev, e o contra-ataque ucraniano com Atacamis foi uma retribuição brutal que lembrou a Putin que a Rússia não é o único país com armas de longo alcance. Você consegue sentir o pânico no ar de Kiev, com sirenes uivando e o cheiro de fumaça pairando sobre os escombros? Após o atentado inicial, o presidente Volodymyr Zelensky revelou detalhes chocantes sobre os drones russos e mísseis que atingiram prédios residenciais, inclusive a embaixada do Azerbaijão. Como Putin pode alegar que eram alvos militares? Ele matou civis e danificou infraestruturas pacíficas.
Zelensky alertou para sanções internacionais e pediu ajuda aos parceiros ocidentais. O Bimit eis aqui o pé na bunda que Putin levou da Ucrânia. Em um trecho anterior, vimos como Putin matou civis em Kiev com drones e mísseis, forçando a Ucrânia a prometer retaliação. Zelensky pediu sanções globais para deter esses ataques. Dias depois, a resposta veio como uma tempestade vingativa. No ar de novembro, os motores dos Atacams roncaram baixo enquanto voavam em direção aos céus russos, carregados com munições submunicionárias que sibilaram ao se espalhar. A Ucrânia usou Atacams para alvejar instalações militares russas, provando que pode dominar o céu. Mas há um detalhe inquietante: rumores de destroços caídos sobre centros geriátricos, uma mentira óbvia que revela a fragilidade de Putin. O ministro da Defesa russo anunciou uma defesa perfeita, alegando que interceptou 4 MiG-9 Reaper Atacams lançados, todos abatidos. Isso é humilhação pura para a Ucrânia? Não, espere a reviravolta. Os mísseis ucranianos não caíram. Eles lançaram suas cargas mortais exatamente onde planejado, destruindo alvos em Voronezh enquanto Putin nega tudo. O som de explosões ecoou na noite russa, provando que as defesas de Putin falharam miseravelmente. E se a Ucrânia rompeu as defesas russas com facilidade? Isso significa que Putin está perdendo o controle total. Reviravolta chocante. Os mísseis ucranianos não explodiram no ar. Seus submunicões caíram sobre alvos vitais, expondo as mentiras de Putin sobre defensas impenetráveis. Agora a verdade emerge como fumaça negra de um incêndio incontrolável. A Ucrânia não usou apenas explosivos comuns nos Atacams, carregou-os com submunições submunicionárias que explodem em altura, espalhando bombas como uma chuva letal. Vídeos mostraram disparos antiaéreos, mas os mísseis continuaram voando, atingindo o aeródromo Baltimore e o campo de treinamento Poganovo, onde tropas russas estavam concentradas. O cheiro acre de pólvora pairava no vento, misturado ao pânico dos quando as explosões arrancaram cautérios da terra, ferindo e destruindo equipamentos. Como Putin pode fingir indiferença quando seus militares foram desmantelados na cara? Esta é a humilhação máxima para um líder que prometeu superioridade absoluta. Você imaginou Putin rindo enquanto suas defesas eram esmagadas por mísseis americanos sob controle ucraniano? Se os Estados Unidos liberaram essas armas sob Trump, o que vem a seguir para a Rússia? Na sequência, vimos como a Ucrânia esmagou alvos militares russos com precisão devastadora, forçando um Putin acuado a mentir sobre interceptações. A resiliência ucraniana destacou o fracasso das defesas russas. Mas o golpe final vira as costas. Esse ataque com Atacams é o primeiro em 2025, sinalizando uma mudança dramática. Trump mostrou sinais de virar contra Putin nos últimos meses. As primeiras pistas vieram em setembro, quando Zelensky revelou que Trump estava aberto a liberar restrições para ataques de longo alcance no território russo. Desde então, Trump cancelou reuniões com Putin, impondo sanções a empresas russas de petróleo e aprovando vendas de sistemas de defesa como o Pacífico Ará Patriot por $105 milhões. Isso prova que os Estados Unidos estão se comprometendo totalmente com a Ucrânia. Os Atacams voando pelos céus russos mostram que Trump acabou com as tolerâncias a mentiras de Putin. E se Trump concordou com uma lei devastadora para a economia russa? Assista ao vídeo sobre isso. Depois, lembre-se de se inscrever para mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia. A cobertura completa mostra a luta inabalável da Ucrânia. A Rússia acha que pode atacar a Ucrânia do ar sem sofrer consequências? Cada semana traz notícias de pelo menos um assalto aéreo russo, seguido logo depois pelas mortes de civis ucranianos. Vladimir Putin comete crimes de guerra e vai continuar até o fim da guerra. A Ucrânia precisa revidar, mas em vez de mirar civis russos, foca em ataques de longa distância precisos que destroem a máquina de guerra russa. Isso é exatamente o que acredita que uma única ação pode mudar o destino de uma guerra? Imagine uma ofensiva que atinge com precisão o coração do inimigo, deixando claro que nenhuma cidade está segura. E assim aconteceu em Kiev, onde uma onda devastadora de ataques aéreos russo deixou o país à beira do caos. Notícias chocantes revelam que em apenas um dia, mais de 40 civis foram resgatados dos escombros enquanto o som de sirenes ecoava na capital. Mas o mais surpreendente é que enquanto a Rússia tenta justificar suas ações, se justifica dizendo que seus ataques atingiram apenas alvos militares. Só que a realidade mostra algo bem diferente. No dia 14 de novembro, uma ofensiva maciça com mais de 430 drones e 18 mísseis foi lançada contra Kiev. Uma verdadeira chuva de destruição. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a estratégia russa foi planejada para causar o máximo de dano possível a civis e estruturas.
E em detalhes que chocaram o mundo, ele revelou que várias residências foram destruídas, incluindo prédios inteiros. Além disso, a embaixada do Azerbaijão foi atingida por destroços de um míssil Iskander. Como uma nação pode atacar uma embaixada sem considerar sua importância diplomática? Não há dúvidas. A Rússia tem um compromisso sério com a devastação. Mas a reviravolta veio quando Kiev, surpreendentemente, resolveu devolver o golpe. Usando mísseis de longo alcance, as forças ucranianas lançaram uma resposta brutal. No dia 18 de novembro, fontes militares relataram que ataques precisos atingiram instalações estratégicas na Rússia. Essa é uma mudança drástica no jogo de poder. Uma jogada que pode alterar o ritmo do conflito. Com que arma secretamente Kiev conseguiu derrubar alvos tão distantes? O que realmente aconteceu naquela noite silenciosa que deixou a Rússia em alerta? Prepare-se, porque a guerra está mudando de fase e o desfecho permanece imprevisível. O conflito entre Rússia e Ucrânia atingiu um nível de intensidade que desafia qualquer imaginário. Você já pensou como uma guerra moderna pode usar tecnologia para surpreender? A Rússia afirma ter interceptado mísseis com seus sistemas S-400, mas as evidências mostram o contrário. Será que tudo não passa de uma tentativa de mostrar força, mesmo diante de fragilidades? E o que realmente aconteceu quando a Ucrânia virou o jogo, lançando seu poder de verdade? Tudo começou com uma denúncia de que, na noite de 18 de novembro, a Rússia tentou atacar a Ucrânia usando 4 mísseis de ataque dos Estados Unidos, conhecidos como ataque em mísseis. Mas, surpresa! Os sistemas russos S-400 alegaram ter destruído todas as armas no ar. Será que foi sorte ou uma grande mentira? A verdade é que, na prática, os destroços que caíram sobre Voronezh e outros locais mostraram uma realidade bem diferente. Os mísseis de Kiev dispararam suas cargas explosivas de alta precisão, espalhando destruição por onde passaram. Você consegue imaginar o som das explosões, o cheiro de fumaça no ar, a sensação de impotência enquanto tudo desmorona? A explosão de uma carga de munições de dispersão, carregada em um projétil que viaja até 186 milhas, é capaz de devastar áreas de concentração de tropas e equipamentos. Ela não explode como uma bomba convencional, ao contrário, dispersa milhares de submunições em um raio de dezenas de metros. O que parecia uma tentativa russa de exibir força se transforma na confirmação de uma preparação armada para o máximo impacto. Tudo indica que, nessa batalha, os alvos principais da Ucrânia foram uma base militar em Baltimore, na região de Voronezh, e o campo de treinamentos de Poganovo, onde se aglomeram soldados russos. Imagine o silêncio repentino sendo rasgado pelas trilhas de fumaça de múltiplos mísseis, os rastros negros que cruzam o céu antes de cessarem um estouro. Como uma dança mortal, esses ataques mostram uma estratégia moderna, que escapa do padrão antigo de guerra. E ora, a Rússia tenta se defender, alegando que tomou todas as precauções, que interceptou tudo. Mas será mesmo assim? Ou tudo não passa de uma cortina de fumaça para esconder suas fragilidades? No final das contas, quem realmente saiu vitorioso? A Ucrânia, com sua tecnologia avançada, lançou munições complexas que provocaram uma derrota humilhante para as forças russas. E você consegue imaginar o que vem a seguir? Com a guerra evoluindo a cada dia, uma reviravolta pode estar próxima, e o mundo todo fica de olhos atentos, esperando o próximo capítulo desta luta desesperada. A Rússia acredita que pode atacar a Ucrânia pelo ar sem medo de retaliação. Quase toda semana chega a notícia de um ataque russo, seguido da tragédia de civis ucranianos mortos e feridos. Vladimir Putin insiste em continuar com esse pesadelo, cometendo crimes de guerra sem limites. Mas a resistência não garante somente defesa. Ela responde com ataques precisos, usando armas de longo alcance que devastam a máquina de guerra russa. E foi isso que a Ucrânia fez novamente. Imagine a cena, o céu de Kiev sendo rasgado por drones e mísseis, uma chuva de destruição. No dia 14 de novembro, a notícia virou manchete em todo o mundo. Uma ofensiva aérea massiva da Rússia causou uma destruição tão grande que mais de 40 civis precisaram ser resgatados entre os escombros. Mas nem todos aqueles que estavam na cidade conseguiram escapar ilesos. Pelo menos 6 pessoas perderam a vida, e mais de 30 ficaram feridas. O que é mais chocante, a ofensiva não foi a maior já lançada por Moscou, mas ainda assim foi colossal. Mais de 430 drones e 18 mísseis foram disparados contra Kiev. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu a ação como uma tentativa deliberada de destruir vidas e destruir infraestrutura civil. Ele afirmou, só em Kiev, dezenas de prédios residenciais ficaram danificados. A embaixada do Azerbaijão foi atingida por fragmentos de um míssil Iskander. E aí surge a dúvida, o que exatamente os mísseis e drones russos atingiram?
Zelensky afirmou que foi um ataque cruel, direcionado a civis, incluindo crianças e uma grávida. A destruição foi brutal, prédios inteiros destruídos, vidas deixadas em ruínas. Pela primeira vez, a Rússia não tenta justificar suas ações como militares. Ela matou civis e até danificou uma embaixada estrangeira. Mas a escalada não parou aí. O que vem a seguir? A Ucrânia responde com precisão, usando armas que antes estavam contra as restrições. Na semana seguinte, ela lançou ataques com mísseis de ataque, destruindo alvos estratégicos na própria Rússia. A operação foi rápida, letal e planejada com perfeição. De repente surgem perguntas. Seria esse o começo de uma nova fase? Como a Rússia reagirá a essas respostas? E quem de verdade está na mira dessa guerra de longa distância? Uma coisa é certa, a batalha pelo controle do céu e do território está mais intensa do que nunca. A guerra entre Rússia e Ucrânia atingiu um novo limite de intensidade. Imagine só, uma escalada onde tecnologia e estratégia se confrontam numa batalha de fogo e fumaça. Você já se perguntou se as alegações de interceptação de mísseis são verdadeiras ou apenas uma fachada de poder? Relatos oficiais russos afirmam ter destruído todos os ataques com seus sistemas S-400. Mas as evidências apontam para um cenário diferente, cheio de dúvidas e verdades ocultas. Na noite de 18 de novembro, a tensão atingiu um pico. 4 mísseis de ataque, lançados pelos Estados Unidos e direcionados à Rússia, foram supostamente interceptados pelos sistemas russos. Mas será que tudo foi de fato destruído? Ou será que a Rússia usou essa narrativa para tentar impressionar o mundo, especialmente os Estados Unidos? O som distante das explosões, o cheiro de fumaça cortando o ar frio, tudo indica uma história bem diferente da que nos mostram. Os destroços que caíram sobre Voronezh e arredores revelam uma verdade perturbadora. Os mísseis de Kiev, carregados de munições de dispersão, fizeram exatamente o que deveriam fazer. Pense, uma carga de munições dispersivas projetada para cobrir uma vasta área, não uma bomba comum, mas um verdadeiro caos controlado. Elas podem explodir a dezenas de metros de altura, espalhando uma chuva de submunições que destruiriam salas, veículos, e qualquer resistência no caminho. Você consegue imaginar o estrondo dessas cargas, o rugido abafado das explosões, o cheiro adocicado de pólvora? Elas são armas de impacto brutal, capazes de devastar concentrações de tropas e equipamentos de forma rápida. E aí vem o detalhe, acredita-se que as forças ucranianas tenham atingido, com precisão, uma base militar em Baltimore, na região de Voronezh, além de um importante campo de treinamento em Poganovo cheio de soldados russos. Os rastros negros cruzando o céu, a trilha de fumaça deixando uma marca invisível na memória, revelam uma operação moderna e surpreendente. Uma dança mortal que desafia os métodos tradicionais de guerra. Enquanto isso, a Rússia insiste que todo ataque foi interceptado com sucesso, alegando que seu sistema S-400 neutralizou tudo, um truque ou uma verdade. Afinal, os destroços que caíram parecem contar uma história diferente, uma história de derrota sutil, mas letal. A realidade é que a Ucrânia lançou uma ofensiva avançada, usando munições de alta tecnologia, causando uma humilhante derrota às forças russas. E fica a pergunta, o que vem a seguir? Uma reviravolta inesperada? O mundo assiste atentamente esperando por novidades nesta batalha que pode determinar os rumos de uma guerra que não mostra sinais de ficar para trás. Cada explosão, cada movimento revela uma nova camada de um conflito que está longe de acabar. E só nos resta imaginar o próximo capítulo dessa luta dramática.